Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais uma pré-aula, mais um subsídio da revista Betel Adulto. E nesse primeiro trimestre aí estamos estudando o livro de Esther, a soberania, o poder de Deus na preservação do seu povo. São lições poderosas para a nossa vida. Lembrando que esse trimestre é comentado aí pelo bispo Abner Ferreira, pastor-presidente das Assembleias de Deus. E antes da gente prosseguir aqui com a nossa lição, eu gostaria de pedir a você que está passando pela primeira vez, já se inscrever no canal, ativar o sininho. E você que já é um parceirão aqui desse canal, já deixa o seu like, tá bom? E vamos aí para a nossa 8ª lição. Lembrando que aqui é só um subsídio. Você vai se esforçar um pouquinho mais aí para preparar a sua aula, mas eu espero que de uma certa forma eu possa contribuir aí na sua preparação pessoal, tá bom? O tema da lição é a ousadia do cristão diante dos infortúnios. O texto áureo está em Esther capítulo 5, versículos número 3. Então o rei lhe disse: quem é que tens, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. A verdade aplicada está: a ousadia do cristão se baseia no poder do Espírito Santo e na fé firmada em Deus e na sua palavra. O texto de referência está aí no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 5. Lembrando que esse capítulo 5 vai falar aí um pouco da ousadia de Esther de ir até a presença do rei. Isto porque o contexto, que é o capítulo 4, que vai falar aí sobre o plano maquiavélico de Ramã, o Agadita. Acho que eu acertei. Na introdução, o bispo colocou aqui: através do exemplo de Esther, aprendemos a necessidade de agirmos confiando no Senhor e procurando permanecer na direção do Espírito Santo, superando todas as situações afetivas da nossa alma. Vale ressaltar aqui que esperar confiando em Deus não quer dizer que devemos sentar e esperar tudo cair do céu. Que bem, na verdade, duas coisas caem do céu, né? Porém, confiar em Deus, estar em oração, também quer dizer estar entrando em ação. E o Salmo de número 40, que não é salmo de quem está esperando em Deus um relacionamento, até que talvez pode até usar esse texto para tal fim, mas na verdade o Salmo está falando sobre algo que Davi fez no passado. Eu esperei. Que passado é esse? Davi está falando do Salmo de número 43, principalmente o versículo 5, que foi escrito muito antes do Salmo 40. Porque o Salmo de número 40 é justamente Davi falando da resposta da sua espera do Salmo de número 43, quando ele está compondo essa canção dentro da caverna de Adulão, onde a vida não parece ser favorável a ele, e muito menos a sua chamada para aquilo que Deus o vocacionou, que era ser rei de todo Israel. Só que agora Davi não está no palácio, mas sim numa caverna. Davi não está usando roupas reais, mas sim uma roupa de escravo e fugitivo. Davi não está perto de uma realeza, mas Davi está perto de 400 homens endividados e homens amargurados de espírito. Mas o texto vai nos revelar que Davi, ele entrou em ação, e naquele lugar desfavorável ele se torna chefe de 400 homens que eram supostamente indesejados pela sociedade. E Davi os transforma nos maiores valentes de todo o Israel. O primeiro tópico aqui está assim: devemos ser ousados. Se você é cristão e se sente cabisbaixo, sem entusiasmo, preste atenção no que a Bíblia diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Isso já nos faz entender que o medo é um espírito que precisamos aprender a controlar e talvez até mesmo expulsar, retirar da nossa vida. Pois Esther teve ousadia, ou seja, ela teve um espírito ousado, um espírito que a fez a entrar na presença do rei. Lembrando que, vou até colocar aqui, a etiqueta da corte persa era bastante severa,
Ir na presença do rei sem ser convidado merecia pena capital, e a severidade das punições persas podia ser vista no fato de que um ato como esse era punido da mesma forma que um assassinato ou rebelião. Só o fato de pensar que eu serei punido como um assassino ou um rebelde já me causa um pavor que gera um grande medo em mim, que me paralisa. Só que Esther não permitiu que esse espírito ali paralisasse, mas ela teve ousadia de ir na presença do rei. E logo aqui no primeiro subtópico está aqui, a prática da ousadia é a arte de portar-se corajosamente diante dos desafios da vida. Ou seja, a ousadia é ter coragem para agir. Muita gente não faz a vontade de Deus ou não a cumpre porque tem medo do que pode lhe acontecer. E muitas das vezes esse medo de fazer a vontade de Deus é causado pela falta de experiência, que também vai gerar aí um pouco de complexo de inferioridade. Lembra de Jeremias, no capítulo de número 1, versículo 5? Deus fala para ele que o conhecia muito antes dele ser gerado no ventre da mãe, e que antes dele nascer, Deus já havia dado um propósito para ele, que era ser portador da sua voz. Só que Jeremias tem um complexo de inferioridade, ele se sente incapaz, ele se sente inferior, ele não se sente preparado. Então ele olha para Deus e diz: mas eu não passo de um jovem, de uma criança, ou seja, eu sou inexperiente, eu sou incapaz de realizar tal coisa. O medo tomou conta. O medo também pode ser gerado aí por causa da baixa autoestima, aonde a pessoa não enxerga a sua capacidade. Lembra de Josué, onde no capítulo 1 a gente vê que ele vai ser sucessor de Moisés, e cá para nós, é sucessor de Moisés, gente, não é de qualquer um, é o profeta, a qual Deus disse que enviaria um parecido com ele, e revelando aí então o Messias para o povo de Israel. Não era um trabalho tão fácil ser sucessor de Moisés. Isso causou um pouco de complexo de inferioridade também em Josué, fazendo com que a sua baixa estima, estivesse bem lá embaixo. E por isso que Deus vem no capítulo 6 e vem gerando ânimo em Josué, dizendo para que ele venha se esforçar, repreender esse espírito de medo que estava sobre ele. E aí, novamente, no capítulo 1, versículo 9, Deus chega dizendo: já não te mandei eu, ou seja, no versículo 6 não disse para você ter ânimo, para você ser forte, ser valente, repreender tudo isso, porque eu serei contigo. O medo também pode ser gerado pela timidez e, como eu disse, pela insegurança. Isso faz até mesmo com que a gente tenha medo de ir até a presença do rei. Isso faz até alusão ao próprio Deus. Esther está servindo como exemplo para nós cristãos de que devemos ter uma ousadia para adentrarmos na presença de Deus. E a gente vê isso quando a gente vê aí o conselho do escritor aos Hebreus no capítulo 10, versículo 19, que devemos ter ousadia para adentrarmos no Santo dos Santos. E o mesmo escritor, no capítulo 4, versículo 16, diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E como eu disse, Esther seria condenada como uma assassina ou uma rebelde, mas ela teve ousadia e achou graça aos olhos do rei, segundo as suas necessidades. Outro texto também muito bom sobre isto é Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, que diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor é o seu Deus e vai com vocês. E sabendo que Deus está conosco, habitando em nós, isso nos torna valentes como os leão, porque quem não tem Deus e sabe que Deus não está com ele, principalmente na hora das suas necessidades, ele já foge das suas batalhas. É como está aí em Provérbios capítulo 28, versículo 1, que diz: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. É o que vemos aí no segundo tópico. Para Deus nada é impossível,
Porque se Deus está conosco, devemos acreditar que Ele será o nosso provedor, Ele será o nosso libertador, e que para Deus, como diz Lucas capítulo 1, versículo 37, nada é impossível para Ele. E aqui o bispo deixou bem claro aqui que a rainha Esther procurou o apoio do povo judeu quando convocou ele a se unir a ela em jejum. Ou seja, Esther sabia do poder de Deus e mesmo assim ela convocou o povo para estar junto com ela, clamando a esse Deus todo-poderoso. Porque o decreto do rei, determinado aí, entre aspas, por Hamã, o servo, gerou nos judeus 4 efeitos. O primeiro de um luto, ou seja, eles estavam vivendo já uns dias de luto, estando vivos, como se já tudo estivesse acabado. Segundo, eles estavam desesperados. Terceiro, eles choraram em alta voz. E por 4, então eles decidiram clamar. Eu gostaria de lembrar aqui para vocês que Hamã, o Agadita, ele era um amalequita. E isso nos faz entender o porquê de tamanha perseguição e ódio contra esse povo judeu. Porque quando ele descobriu que Mardoqueu não se curvava pelo simples fato de ser judeu, ele automaticamente ativou: é meu inimigo por natureza. Por que natureza? Ele é judeu e eu sou um amalequita. Isso tudo aconteceu, como a gente vê aí no contexto do capítulo 5, que é o capítulo 3 também. A gente vê aí que isso tudo aconteceu no 12º ano do mês de Adar, que é o mês entre abril e maio, naquela época, que foi aí que deu aí no 5º ano do reinado de Esther. E foi justamente quando Hamã recebeu a promoção de grão-vizir, ou seja, ele recebeu um alto poder, e quando ele recebeu um alto poder, ele revelou de fato quem ele era. Porque tem gente que é assim, faz de tudo para chegar onde precisa, e quando chega onde tanto desejou, o poder que ela alcançou acaba revelando de fato quem é essa pessoa. E a gente percebe que Hamã tinha uma paixão tremenda de ser exaltado no fracasso dos outros. Só que Provérbios capítulo 29, versículo 23 diz que a soberba precede a ruína. Ou seja, todo aquele que quer ser soberbo demais, fazendo com que outros sejam humilhados para que ele possa ser autopromovido, ela automaticamente pode até subir, mas ela só está subindo para poder cair muito, muito, muito mais rápido. Aqui no terceiro tópico está a vantagem de se fazer planejamento. A vida cristã é uma guerra de fé que demanda estratégia e planejamento para colocarmos nossas ações em prática. Esther teve 3 dias para se planejar e só chegar à presença do rei no momento oportuno. Ou seja, foi justamente após os 3 dias de jejum e de clamor que Esther foi com ousadia no pátio interior, na presença do rei, para então demonstrar ali a sua estratégia e cumprir então o seu propósito de vida, que era justamente ali salvar o povo hebreu, o povo judeu, da mão do seu inimigo Hamã, o Agadita. E Provérbios capítulo 16, versículo 1 fala justamente sobre isso. É um grande conselho de Salomão para quem quer viver grandes coisas. Salomão diz: aquele que quer resposta de Deus, primeiro precisa planejar a vida, porque ao homem pertence a preparação do coração, ou seja, o fazer plano, traçar objetivos, ter metas. E do Senhor vem a resposta, ou seja, Deus só traz resposta para quem planeja, para quem organiza. E é justamente o que Jesus vai falar em Lucas capítulo de número 14, versículo 28 a 30. Jesus dá a entender que ele está falando, narrando ali 2 homens. Um que planeja a vida e quer viver coisas grandes, e o outro que não planeja, mas vive de empolgação e acaba sendo um envergonhado na boca dos outros. Porque todo aquele que não planeja a vida, ele vive sempre empolgado, ele se preocupa com o começar, mas não se preocupa com o terminar. É justamente o que o primeiro não faz, ele não está preocupado com o começo.
estar preocupado como que vai terminar. E para isso ele precisa saber se ele tem condições de começar e chegar no final. Porque tem muita gente preocupada com o começo, mas esquece que o importante não é o começo, mas sim a chegada. E quem não planeja, não tem foco, não tem meta, não sabe a direção que tomar, ou seja, qualquer caminho serve para ele, e ele vive muito da empolgação. E é o que Lucas capítulo 14, versículo 30, Jesus vai tentar colocar isso na nossa cabeça. Não viva de empolgação, viva de realização. E para a gente viver de realização, a gente precisa ter meta. Abacuque capítulo 3, versículo 2, Deus fala justamente sobre isso. Se você tem uma visão, se você tem uma meta, se você tem um alvo a chegar, primeiro assenta, anota e coloca o que você anotou num lugar que você passe mesmo correndo e você lembre da sua meta, lembre do seu foco, porque nada vai te distrair. Por exemplo, tem gente que vai no mercado e a pessoa vai com uma ideia de comprar apenas 5 kg de arroz, mas a pessoa volta com 5 kg de arroz, volta com biscoito, volta com iogurte, volta com Danone, volta com miojo, mas o foco dela era só os 5 kg de arroz. Igual muita gente vai comprar pão, mas volta com Coca-Cola, volta com várias coisas, entendeu? Ela não teve meta, porque ela na verdade não sentou e não traçou aquilo que ela queria alcançar. E por isso ela acaba se perdendo. Eu gosto de Provérbios, capítulo de número 15, versículo 22, que diz que aquele que tem meta, aquele que deseja chegar em algum lugar, ele primeiro senta e recebe conselhos de pessoas experientes. Ou seja, quando a gente está planejando para alcançar alguma coisa, a gente precisa ser instruído e ouvir outras pessoas. Esther, nesse período de transição antes de chegar na presença do rei, ela buscou o conselho do Espírito Santo, mas também se aconselhou com seu primo Mardoqueu. E que a gente possa ter isso guardado como uma grande lição para as nossas vidas. Que se a gente quer conquistar coisas grandes, a gente precisa planejar bem e ter estratégia de como a gente vai fazer o que a gente tanto quer. Bom, a gente vai terminando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e que Deus em Cristo continue nos dando aí, boas lições que edificam a nossa vida. Eu espero muito em Cristo que você seja usado aí na sua sala de aula, seja ela online ou presencial. E até o próximo vídeo. Graça e paz.